E aí, Dandanzito, Dandanzete, Moisitos e Moisetes, Dandanzinho voltou para corrigir agora a prova de fato do ensino superior. A primeira prova que eu tinha corrigido era do superior para professor, né? Depois corrigi a prova de ensino fundamental. Agora estou corrigindo a prova do nível superior. Peguei como base aqui a prova de enfermagem, tá? E mais tarde ainda sai a prova do nível médio, certo? Ainda hoje corrijo a do nível médio para vocês. Bora lá, galera. Olha o que caiu aí na prova de nível superior para outros cargos sem ser o cargo de educação. Também 10 questões, tá? Tá sendo a média aí dos últimos concursos, perfeito? E a primeira questão foi uma questão de função do segundo grau, né? Que se resumia em resolver uma equação do segundo grau, uma questão bem tranquila. A 19, Teorema de Tales, uma das questões mais fáceis dessa prova. A questão 20, uma questão de divisibilidade envolvendo aí MDC. 21, exponencial, tá? Que era para você resolver uma equação com potência, né? O expoentezinho lá era o x. Questão 22, progressão aritmética, também uma questão que quem me acompanha, bem facinho de você matar. Questão 23, operação com conjunto, outra questão que você faz em 10 segundos. Engraçado que eu vou falando, você vai ficando triste, né? Porque eu tô dizendo que a prova tava fácil e você sente que fez uma péssima prova de matemática, aí você fica com raiva de mim. Meu Deus, né? Como é que eu perdi essas questões? Vamos fazer juntos que dá certo, tá? Essa questão 24 é uma questão de equação envolvendo ângulos. A questão 25 é uma questão repetida, ela caiu no concurso de Caucaia, entendeu? Foi uma questão aí que quem resolveu a prova de Caucaia, seleção, junto comigo na semana passada, deveria ter acertado. A questão 25 é a primeira questão mais difícil do dia, tá? Que você tinha que lembrar da fórmula do volume, aí os cálculos de cilindro, né? Aí os cálculos davam um vírgula, dava trabalho essa questão. Então a questão mais difícil dessa prova foi a questão 26. A questão 27 é um assunto pouco cobrado e às vezes o aluno passa por cima de matrizes. Gente, mas era uma questão de somar matriz. E aí tu só errava mesmo se não soubesse o que é uma soma de matriz. Mas é uma questão que tu faz em 2 segundos, entendeu? Então, no geral, estava uma prova no nível mais baixo do que costuma aparecer, certo? Não tivemos várias questões difíceis, tivemos apenas uma questão mais trabalhosa, que foi a questão número 26. Então, foi uma prova bem legal também. Gostei das seleções que o CETRED fez. Vamos ver se tem alguma questão para anular, para você ganhar alguma coisinha. Você que não foi bem nessa prova, achou que fez uma péssima prova. Vamos ver se de fato a prova estava difícil ou eu que estou dizendo que está fácil demais, né? Vamos lá para a questão número 1, ó. Na verdade que é a 18, né? Considerando a função a seguir, quais são os valores de x para que essa função seja zero? Ou seja, tu vai ter que calcular 3x ao quadrado menos 18x de modo que isso aqui seja zero, tá? Obviamente, você pode simplificar tudo por 3 para ficar mais fácil, e aí vai ficar 1x ao quadrado, 18 dividido por 3 dá 6x, igual a zero, tá? E aí, galera, você não precisa aqui tirar o delta, certo? Porque essa é uma equação incompleta. Também caiu na seleção de Caucaia essa questão, né? Então eles repetiram muitas questões que caíram na prova anterior. Você coloca o x aqui em evidência, aí vai ficar ó, x menos 6 igual a zero. Né? Lembre-se que colocar em evidência, ó, x ao quadrado é x vezes x. Colocar em evidência é tirar um dos bichinhos que estão aqui. Ó. Se eu tirar o x, vai sobrar esse x e vai sobrar o menos 6. Tá? E aí, Moi, você tem uma multiplicação de dois números dando zero. Conclusão, um deles vai ser zero. Ou seja, ou o x vai ser zero, ou o x menos 6 vai ter que ser zero. Mas se o x menos 6 é zero, passa o menos 6 para lá, ele vai mais 6. Conclusão, ou o x é zero, ou o x é 6. 0 ou 6. Eu tenho uma raiva de quem coloca esse i, certo? O x ele não pode ser dois números ao mesmo tempo. Ou o x é uma coisa ou é outra, ele não pode ser os dois, certo? Então eu tenho raiva de quem coloca esse i aí nos itens. Era para ser tudo ou, né? Ou, mas tudo bem. Então o x é 0 ou 6, conclusão. A alternativa é a resposta correta. Beleza? Vamos para a questão 19. Galera, é uma questão para tu fazer de olho fechado. Se tu fez conta aqui, é porque tu não conhece o Dandan. Tinha que conhecer o Dandan, bicho. Como é que pode? Já numa hora dessa não sabe, não conhece o meu canal, não assistiu os meus vídeos. Ou perdeu tempo, perdeu tempo. Olha aí, ó.
Sabendo que as retas são paralelas, qual é o valor de x? Gente, olha para cá. Aqui é quanto? 20. E aqui? 40. Tu tá vendo que dobrou de um pedaço para outro? Daqui para cá dobrou. O dobro de 20? 40. Então daqui para cá vai ter que dobrar, bicho. Qual é o dobro de 10? 20. Acabou-se. Alternativa C de C-thread. Tá bom? Então quando eu digo que a prova tá fácil, bicho, é porque dá para tu fazer as questões nessa análise, ó, com esse jeito aqui. Tu dizer que uma questão dessa é difícil, realmente você ou odeia muito matemática ou não se preparou para essa prova, tá? Vamos para a questão número 20. Pronto, questão número 20. O maior trabalho aqui é você lembrar o que tem que fazer, tá? Mas observe, ó. Valentina tem 60 lápis de cor. Você tem 10 azuis, 20 vermelhos e 30 amarelos. Ela agrupa em potes de forma que cada pote tenha a mesma quantidade de lápis nas mesmas cores, ou seja, certo? Ela vai fazer uma divisão desses lápis. Dessa forma, considerando que não haja sobras, qual é o maior número de lápis que será colocado em cada pote? Ou seja, galera, ela está dividindo e quer que você divida no maior pedaço. É uma questão de MDC, máximo divisor comum. E observe, eu tenho 10 azuis, eu tenho 20 vermelhos e eu tenho 30 amarelos. Ora, galera, 10 não é 10 vezes 1? 20 não é 10 vezes 2? 30 não é 10 vezes 3? Ou seja, o maior número que divide todo mundo aí é o 10. Né? O 10 divide o 10, que vai dar um pote. O 10 divide o 20, que você vai colocar em 2 potes. E o 10 divide o 30, que você vai dividir em 3 potes. Portanto, o maior número que divide todo mundo aí é o número 10. Era uma questão de MDC. Se você quiser, você poderia pegar aqui o 10, o 20 e o 30 e dividir, né? Fazer aquela divisão para calcular o MDC. Mas não precisa, tá na cara que o maior número que divide todos aí é o número 10. Perfeito? Essa foi a questão número 20. Bora para a questão número 21. Observe a função. Qual é o valor de x para que isso aqui seja 8? Essa questão caiu no meu simulado, pessoal. Eu coloquei uma questão igualzinha no nosso quarto e último simulado que fizemos, tá? Desse mesmo jeitinho aí, beleza? Uma questão muito parecida, tá? E ela fala assim, ó. Ele diz que o f de x é igual a 2 elevado a x mais 1, tá? E aí, ele quer que isso aí seja 8. Ou seja, 2 elevado a x mais 1 seja igual a 8. Conclusão. Tu só vai conseguir responder essa questão se essa base aqui for igual a essa base aqui. Então, tu vai ter que transformar esse 8 para aparecer um 2. Como é que a gente faz esse processo? Fatorando. Tu pega o número 8 e fatora. Ó. 8 é par, dá para dividir por 2, vai ficar 4. Por 2 de novo, fica 2. E 2 divide por 2 dá 1. E aí tu percebe que o número 8 pode ser escrito como sendo 2 quantas vezes? 3. Ou seja, 2 elevado a 3. Conclusão, 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Aí tu pode fazer aqui o chai tome, ó. Portanto, vai sobrar aqui o x mais 1 é igual a 3. Vou fazer mais embaixo para não ficar em cima ali, né? X mais 1 é igual a 3. Pega esse mais 1, leva para lá, negativo. Então, o x vai ser 3 menos 1. Quanto é 3 menos 1? 2. Portanto, o x deve valer 2 para que a função dê 8. Tá bom? Você poderia, pessoal, usar os itens também, né? Se você trocar aqui o x por 2, ó, bem aqui, vai ficar 2 mais 1, que é 3. Ou seja, 2 elevado a 3, né? E o que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 dá 8, né? Então você poderia fazer a equação ou simplesmente testar os itens para ver o que é que dava certo nessa questãozinha, a alternativa B. Então até agora nenhuma questão para anular, nenhuma questão com problemas, né? Então de boa essa provinha aqui, pelo menos até agora, parece que vai ficar chuchu, beleza, né? Questão número 22. Uma progressão aritmética de razão 3, ou seja, o R vale 3, começa com o número 5. Então, o primeiro termo, que a gente chama de A1, vale 5. Pergunta, qual vai ser o termo na posição 51? Então, ele quer o A51. Termo geral de uma progressão aritmética.
para tu chegar no A51, tu vai partir do primeiro e dar mais 50 razões. E aí basta você substituir os valores. Quanto é o primeiro termo? 5. Mais. Quanto é a razão? 3. Então fica 50 vezes a razão, que é 3. Qual é o único cuidado que você vai ter que ter? Que primeiro se faz as multiplicações. Perfeito? 50 vezes 3 dá 150. Com mais esses 5 aqui, resposta 155. Alternativa C. Então, galera, por mais que você seja uma pessoa que tenha dificuldade em matemática, eu entendo isso, você está vendo que as questões estão saindo com uma linha, estão saindo com um raciocínio muito rápido, entendeu? Não é uma questão que eu estou gastando aqui 2 horas para fazer, certo? São questões, pessoal, muito diretas. Então, eu estou achando essa prova de nível superior mais baixo nível do que a prova para nível fundamental. A do fundamental deu mais trabalho de fazer, entendeu? Tinha umas continhas chatas, né? Então, o CETRED tem essas coisas, né, bicho? Como é que pode? Tem mais cálculo para o fundamental do que para o superior, né? Mas é isso, cara. A prova tava boa. Tô gostando aqui da seleção das questões. Não fico com raiva de mim, não. O aluno, quando, quando a gente fala que a prova tá fácil, o aluno tende a dizer que o professor tá se achando. Mas não é isso, não, gente. Quando eu digo que é fácil, não é minha opinião. Você sabe que eu sou professor de matemática e toda questão de matemática, para mim, tende a ser fácil. Mas quando eu falo que a questão é fácil ou difícil, é o sentimento, certo, que os estudantes têm ao se deparar com uma prova dessa. Eu já dou aula em concursos há mais de 10 anos, pessoal. Então a gente sabe quando é que uma questão vai ser difícil para o aluno, quando é que uma questão vai ser fácil para o aluno. Então uma questão dessa de PA, por mais que você tenha errado e achado difícil, ela é considerada no meio do concurseiro como sendo uma questão fácil. Certo? E isso não tem como mudar, galera. Bora para a questão número 23. Aí, ó. Questão número 23 é uma questão de operação com conjuntos, ó. Jaqueline é professora e deseja fazer um piquenique de final de ano com seus alunos. Para isso, ela fez uma pesquisa com seus 60 alunos. Observe, o total de pessoas é 60, tá? Para descobrir a preferência entre, que eu errei na digital, entre 2 sabores de bolo. Aí ela deu lá a opção de cenoura, onde 38 alunos disseram que gostaram. Deu a opção de banana, com 23 alunos. E que ninguém, que era um total de 9, né? Nenhuma das 9 pessoas não gostaram aí de nenhuma das opções. Aí a pergunta: quantos alunos gostaram dos dois? Com certeza aqui, ó, tem gente que falou que gosta dos dois, tanto de cenoura quanto de banana. É isso que você tem que descobrir. E olha qual era a ideia. Era só somar, cara. Ora, eu tenho 38 pessoas que disseram que gostavam de bananas, mais 23 pessoas, aliás, de cenoura, né? Mais 23 que gostavam de banana. Mais 9 que disse que não gostava de nenhum. Quando eu somar isso aqui, tu vai ver que vai acontecer um negócio estranho, ó. 8 mais 3 é 11. 11 com mais 9 dá 10, dá 20. Então fica 0, sobe 2. 2 mais 3, 5. Com mais 2, 7. Dá 70 pessoas. Ora, mas eram somente quantas? Eu só tinha 60 alunos. Como foi que deu 70? Com certeza, esse valor que deu a mais são aquelas pessoas que falaram que gostam das duas. Quantas pessoas deram a mais? 10, né? Era 60, mas deu 70. Tem 10 a mais. Esse a mais é a galera que falou que gosta dos dois, portanto, seria a alternativa B, questão número 23. Perfeito? Bora para 24. Olha, questão 24, o ângulo a seguir é de 90. Então, esse ângulo aqui, ele vale 90 graus. Aí ele quer que você ache o valor de x. Conclusão. Se você pegar esse pedaço e somar com esse pedaço, vai ter que dar 90. Então, você tem 6x mais 25, que é o primeiro ângulo. Quando você somar com o segundo, que é 20 menos x, isso vai ter que dar 90 graus. Tá? E aí é uma equaçãozinha, não tem mais nada a ver com ângulo, né? É uma questão de equação. Observe que vai ter aqui, ó, 6x menos x dando 5x. E 25 com mais 20 está dando 45. Isso vai ser igual a 90 graus. Passa o 45 para lá, ele vai negativo. Então 5x vai ser 90, tira 45. E 90 menos 45 dá 45.
Passa o 5 dividindo, galera, então o x vai ser 45 dividido para 5 e essa resposta vai dar 9. Mas é 9 graus, né? Eles não colocaram os graus aqui, ó, tá? Isso é um erro, tá, pessoal? Mas você não vai brigar por isso, obviamente, né? Resposta x igual a 9 graus. Tá bom? Questão 24, vou pensar em colocar essa questão 24 nas minhas provas aqui do 7º ano. Questãozinha legal, né? Bem legalzinha. Para os meninos treinarem aí, para saber. Às vezes ele pergunta, professor, isso que serve para quê? Tá aí, bicho, cai no concurso aí para enfermeiro. A pessoa vai querer ser enfermeiro? Vai precisar de matemática, pelo menos para passar de ano, né? Aí eu digo para eles, passar de ano não, passar no concurso. Mas diga aí, pessoal da enfermagem, se não é verdade. Até para você fazer uma injeção, você tem que saber matemática, bicho. Tem certas injeções que tem que ser dadas com 45 graus, outras com 90 graus, outras com ângulo, né, menos inclinado. O pessoal aí sabe, pessoal que quer dar enfermagem sabe. Questão número 25. Aí, essa questão caiu em Caucaia, na seleção de Caucaia, foi repetida, né? A soma dos ângulos internos de um hexágono vale quanto? E aí já é bom tu decorar, pessoal, porque isso aqui tá na ordem, ó. Tá exatamente na ordem das figuras. Olha, se você não lembrou da fórmula, a fórmula é essa, ó. A soma dos ângulos internos é o número de lados menos 2 vezes 180. Como o hexágono tem 6 lados, tu vai trocar aqui por 6, ó. Então vai ficar 6 menos 2 vezes 180. Quanto é 6 menos 2? 4. E 4 vezes 180 dá 720. Seria a alternativa C. Agora, se você não lembrar da fórmula, basta lembrar do triângulo, pessoal. Porque o triângulo é 180, se você lembrar disso. E aí as outras figuras é só aumentar 180, ó. O quadrado vai ser mais 180, que dá 360. O pentágono tem 5 lados, vai ser mais 180. 360 mais 180, 540. O hexágono continua somando 180. Se tu pegar 140 e somar 180, vai dar 720, ó, que é a resposta. O próximo seria 720 mais 180, que dá 900, seria o heptágono. E o octógono seria mais 180 de novo. 900 mais 180 dá 1080. Ou seja, os itens estavam na ordem da quantidade de lados, né? Aqui são 4 lados, aqui 5, aqui 6, aqui 7 e aqui 8. Geralmente, quando a gente estuda isso na 8ª série, lá no 8º ano, a gente pede para o aluno decorar, né? Galera, decora aí que a soma dos ângulos internos de um decágono é 1440, para não perder tempo, né? A gente pede para eles decorarem essas coisinhas, beleza? 26. Questão 26. Aí, ó. Guilherme deseja construir uma piscina. Pronto, a questão mais difícil da noite aí. Então, essa sim, tá? É uma questão difícil. Aí, de novo, é difícil para mim? Não é, pessoal. É difícil para quem está fazendo o concurso. Eu acho que essa questão aqui, para quem pegou aí no dia de hoje, achou ela um pouquinho mais complicada, tá? Guilherme deseja construir uma piscina no quintal de sua casa com um formato cilíndrico. Então, ela é assim, ó. Lata de óleo, né, professor? Lata de óleo, tá aqui, ó, cilindro. Tá. Cujo, de forma que o diâmetro da base mede 3. Diâmetro é daqui para cá, ó. Tudo isso mede 3, tá? Como eu geralmente, para calcular as coisas de cilindro, eu não uso diâmetro, eu uso o raio, né? O raio é só metade. Então, se o diâmetro é 3, a metade de 3 é 1,5. Ou seja, o raio vale 1,5. Beleza, galera. E aí? Aí ele pergunta assim, ó, sabendo que a profundidade é 1,5 também, ou seja, o comprimento aqui da altura também é 1,5. Então, o H é 1,5. O que é que ele quer? Ele quer que você descubra a capacidade dessa piscina em metros cúbicos. Na verdade, tá errada a palavra capacidade, né? Ele quer o volume, né? Capacidade seria em litro e não em metro cúbico, tá? Metro cúbico é volume. Perfeito? Show de bola, galera. Então, bora calcular aí o volume. Aí você tinha que lembrar da fórmula do volume. Volume do cilindro. Nós temos uma aula só sobre isso aqui. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Certo? Só que como a base é um círculo, a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. E aí tu multiplica pela altura. Aí nesse caso, pronto. Tu já tem todos os dados. É só substituir e ter um sofrimento gostoso, que é fazer cálculo com vírgula, né? Quanto é o π? 3.
vezes o raio, nós já achamos que é 1,5. Então, fica 1,5 ao quadrado, vezes a altura. Ora, a altura também é 1,5. Então, o que vai dar trabalho maior aqui, além de, claro, decorar a fórmula, é fazer essas continhas aí horríveis, né? Vamos ver se tem espaço para fazer aqui. Tem. Bora, galera. Primeiro tem que fazer quanto é 1,5 vezes 1,5. Como eu já sei de cabeça que 15 vezes 15 é 225, eu já sei que 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25, tá? E nós vamos multiplicar no final ainda por 1,5. Pronto, agora sim, agora não tem para onde correr não. Vamos primeiro multiplicar por 3 e o resultado que der multiplica por 1,5. Vai ficar assim, ó, 2,25 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai subir 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. E 3 vezes 2, 6. Como tem duas casas depois da vírgula, fica 6,75. Aí tu vai pegar o 6,75 e multiplicar pelo número que ele deu ainda no outro, né? Qual é? Ó, o número 1,5. Então multiplica de novo por 1,5. Haja paciência, amor. Bora lá. 5 vezes 5 dá 25, vai subir 2. 5 vezes 7, 35, com mais 2, 37, vai subir o 3. E 5 vezes 6, 30, com mais 3, 33. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 7 dá 7 e 1 vezes 6 dá 6. Somando tudo, repete o 5. 7 mais 5 dá 12, sobe 1. 1 mais 3, 3 mais 7 dá 10, com mais 1 dá 11. 1 vai subir 1. E 6 mais 3 é 9, com mais 1 dá 10. Perfeito? Como aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, e aqui eu tenho uma, ao todo eu vou ter 3, então dá 10,125 metros cúbicos de volume, não de capacidade. Eles erraram ali, ou seja, vamos voltar lá, 10,125, alternativa D de Danley. Tá bom? Então essa sim, uma questão difícil na prova do CETRED. Vamos para a última para a gente fechar aqui em menos de 30 minutos. Questão 27. Uma questão de matriz, gente. Tirando aquela de teorema de Tales, essa é a segunda mais fácil da prova. Tá? Por quê? Porque ele quer... Você tem as duas matrizes. Ó. A primeira matriz é a matriz 2, 3, 1 e 4. Você vai somar com a matriz 4, 1, 3 e 2. Professor, eu errei. Cara, tu errou porque tu não estudou esse assunto. Eu não lembro, não deu tempo de estudar. Alguma coisa aconteceu. Porque olha como era tranquilo. Para somar matriz, tu vai ter que somar o primeiro daqui com o que está na mesma posição lá. Quem é que está na mesma posição no outro? É esse, ó. Quanto é 4 mais 2? 6. Então tá aqui, ó, 6, ó. O outro, de novo, vamos pegar o da mesma posição. Se eu pegar esse que é o 3, eu só posso somar com o cara que está na mesma posição que ele, que é o 1. Quanto é 3 mais 1? 4, ó. Aqui, ó. Tá? Embaixo, fazer de outra cor. Fazer aqui de azulzinho claro. Aqui é 1. Então vou ter que pegar o de baixo também, que é o 3. Quanto é 1 mais 3? 4. E por fim eu tenho aqui o 4 mais o 2, que dá 6. Conclusão seria a alternativa A. É um crime, cara. Você depois que vê a solução da prova, você fica pensando, meu Deus, cara, como é que eu errei isso? Tá? Por que eu não conheci o Dandan antes, né? Se tivesse conhecido o Dandan antes, eu acho que você teria se sentido feliz com essa prova. É uma prova que tem assim muitas questões boas para tu acertar. Infelizmente, você que não foi tão bem nessa prova de matemática, teve uma chance de ouro para arrebentar. Tá bom? Mas é isso, galera. Desejo sucesso a todos, desejo sorte. O gabarito tá aí, não tem nenhuma questão assim para anular, gabarito errado. Tem umas besteirinhas ali erradas da CETRED, mas isso não vai dar em nada. Tá bom? Então foi uma prova bem feita. É isso aí, valeu, um abraço. Boa sorte a todos. Até qualquer hora.